Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Vamos começar mais uma aula. Esta aula agora nós vamos continuar na parte de sequências, né? E em particular vamos falar agora sobre progressão geométrica, mais conhecida também como PG, tá? Bom, então a PG nada mais é do que uma sequência de números, né? Não nulos, no qual aí temos duas definições aí para a gente entender o conceito de PG, tá? Então, a PG, quando você tem essa sequência de números, você vai analisar a partir do segundo termo o quociente da divisão de cada termo pelo seu precedente. Quem é o precedente? É o anterior, é uma constante, tá? Então, o que ele está falando aqui para você? Você vai pegar um termo, a partir do segundo, dividir pelo anterior e vai resultar num valor. Este valor é uma constante. E isso vai acontecer para todos os termos dessa sequência. Tá? Ou você pode entender da seguinte maneira: cada um de seus, cada um de seus termos, exceto o primeiro, é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Essa constante é o que nós vamos chamar ela de razão. E para diferenciar da PA, a razão na PG a gente vai utilizar a letra Q. Então a letra Q é a razão da progressão geométrica. Bom, então alguns exemplos de PG. Então nós temos aí, ó, 5, 10, 20, 40, 80 e assim vai. Então aqui para eu identificar se é uma PG, né, eu vou verificar o padrão que está acontecendo aqui. O padrão da PG é você pegar qualquer termo a partir do segundo, dividir pelo anterior. Então 10 dividido por 5 vai dar 2. 20 dividido por 10 vai dar 2. 40 dividido por 20 vai dar 2. Então, você tem que a razão aqui vai ser 2. E aqui é uma PG, porque cada elemento aqui está sendo multiplicado por 2, por 2, por 2. Perfeito? Então, a razão aqui para nós é 2. Um outro exemplo é quando você tem os termos constantes, né? 8, 8, 8, 8, 8. Bom, se é uma PG, vamos fazer a mesma ideia. 8 dividido por 8 dá 1. Então, na PG, quando você tem uma sequência constante, a razão vai ser igual a 1. Agora, veja bem, 27, 9, 3. Então, essa PG, ó, ela está diminuindo, né? Ela está decrescendo. Mas vamos ver quem vai ser aqui a nossa razão. Nossa razão, ó, basta você pegar 3, dividir por 9, por exemplo. Você vai simplificar, vai dar quanto? 1/3. Então, cada valor aqui está sendo multiplicado por 1/3. Então, a razão aqui para nós é 1/3. Outro exemplo. 2 menos 6, 18 menos 54. Professor, mas está negativo. Existe razão negativa? Na PG, sim. Temos aqui uma razão negativa. Tá? Então, qual que vai ser o valor dessa razão? Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, cada valor aqui está sendo multiplicado por menos 3. Então, a nossa razão só pode ser menos 3. Tá? E essas PGs aqui podem ser classificadas. De que maneira? Agora a gente vai ter que tomar um cuidado, porque na PG é um pouquinho diferente da PA. Tá? Então, para ser uma PG crescente, a razão tem que ser maior que 1. Então, qual é aqui que é crescente, no caso? Né? A crescente é essa primeira situação, onde nós temos a razão igual a 2. Então, é uma PG crescente. Depois, se a razão for igual a 1, então você tem uma PG constante, foi o nosso segundo caso. Agora, se sua razão estiver entre 0 e 1, que é o que aconteceu no nosso terceiro caso, onde nossa razão é 1/3, ela vai ser uma PG decrescente.
Então, tomar cuidado com isso, tá? Então, a PG será decrescente se a razão estiver entre 0 e 1. E, por último, nós temos a razão menor que 1. Se a razão é menor que 1, então nós temos aí que vai ser uma PG alternante ou alternada. Perceba que vai ser positivo, negativo, positivo, negativo. Então, vai alternar entre positivo e negativo, tá? Então, essas são as 4 classificações acerca da PG. Bom, termo geral da PG. Então, é muito parecido com o que a gente viu na definição da PA. Então, o termo geral vai ser uma formulinha que você vai conseguir descobrir o termo que pertence a essa PG. Vamos tomar cuidado, que é claro, a fórmula é diferente da PA, mas os termos e elementos são muito parecidos. Então, nós temos a N, é o mesmo que você tinha lá na PA, que é o último termo, tá? Você tem o A1, que é o primeiro termo, a razão que nós estamos chamando de Q, elevado a N menos 1. Este N é a quantidade de termos que tem a sua PG, tá? Então, nós temos aí as nomenclaturas que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Bom, vamos fazer já um exemplo aqui sobre PG. Considere uma sequência numérica cujo termo geral é dado por. Pessoal, essa formulinha aqui é um termo geral que define os elementos de uma determinada PG. Então, para eu descobrir os elementos dessa PG, basta eu pegar o n que está aqui e substituir por valores maiores ou igual a 1. E aí eu vou encontrando os valores dessa PG, tá? Então essa já é uma fórmula que define os elementos de uma determinada PG, tá bom? Então, essa sequência numérica é uma progressão que agora a gente vai verificar pelas opções. Mas é claro que eu já falei para vocês, né? Com certeza é uma progressão geométrica, né? Porque você tem uma potência ali, né? Mas vamos analisar. Partindo da ideia que eu vou pegar o n, substituir por 1, por 2, por 3, e assim por diante, eu vou achar o elemento A1, A2, A3 e eu vou ver o que está acontecendo. Então, olha, então se você substituir o n, eu vou fazer aqui por 3 elementos. Substituir por 1, por 2, por 3. Nós encontramos o resultado como 2 a menos 2, 2 a menos 5, 2 a menos 8. Bom, esse é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo da PG. Como é que eu encontro a razão, né? Porque aqui nas nossas alternativas está falando sobre razão. Então, como é que eu descubro a razão de uma PG? Eu pego qualquer elemento a partir do segundo e divido pelo anterior. Então é isso que eu vou fazer, olha lá. Vou pegar aqui, ó, segundo termo, 2 a menos 5, dividido por 2 a menos 2. Conserva a base, subtrai expoente. Então vai ficar menos 5 menos menos 2. Então é menos 5 mais 2. Então dá 2 a menos 3. Como é expoente negativo, faz o inverso. Então, resolvendo o inverso, isso dá 1/8. Então, a alternativa correta para nós é a nossa letra A. É uma progressão geométrica cuja razão é 1/8. Tá? E geométrica você já vai perceber, né? Porque a gente está dividindo o segundo elemento pelo primeiro. É assim que você encontra a razão de uma PG. Tudo bem? Outro exemplo. Uma cultura de bactérias contém inicialmente 10.000 bactérias, as quais se reproduzem diariamente em progressão geométrica. Se ao final do quarto dia há 50.625 bactérias na cultura, então o número de bactérias que havia ao final do segundo dia é. Então, pessoal, aqui é um pouquinho de interpretação, tá? Você tinha uma cultura que inicialmente tem 10.000 bactérias.
Isso não quer dizer que é o final do primeiro dia. Isso é no início do dia. Então, vamos supor assim, 8 horas da manhã, você tem 10.000 bactérias. Quando for às 11h59 da noite, você não tem mais os 10.000. Você tem mais bactérias. Então, aqui a gente vai chegar a uma noção da seguinte maneira. Esse 10.000, nós não vamos considerar como se fosse o primeiro termo, mas sim como fosse um termo zero, digamos assim, tá? É o A0. Por quê? Porque ao final do primeiro dia, não vai ter apenas 10.000 bactérias, vai ter mais bactérias, tá? Então, como que a gente vai pensar nesse cálculo? Utilizando o termo geral da PG, nós temos o seguinte, ó. Ele me deu o quarto dia, certo? Então eu tenho um A4. Quantas bactérias lá no final do dia teve? 50.625. Eu teria que achar quem? O A1, porque eu não tenho o A1 ainda. Lembra que eu falei? Inicialmente são 10.000. É o início, é o A0, tá? Então não é a quantidade de bactérias que eu tenho no final do primeiro dia, e sim no início do dia. Bom, montando então aqui, ó, a N é o meu A4, que é o 50.625. Eu não tenho um A1, mas eu tenho um A0, que é 10.000, e vezes a razão Q menos zero, que é Q na 4. Perfeito? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou encontrando a minha razão. Para encontrar a razão, aí eu consigo verificar quem é o A1, quem é o A2 e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Isolando então a minha razão Q, eu vou ter que vai ser a raiz quarta desse número aqui, ó. Resolvendo isso em calculadora, né, para ficar mais tranquilo, a gente chega em Q igual a 1,5. Bom, o que você faz quando você acha a razão? Se você tem o primeiro elemento, basta você multiplicar. Quanto que você tinha no início? Você tinha 10.000. Então, ao final do primeiro dia, basta você pegar o 10.000 e multiplicar pela razão, que é 1,5. E assim por diante. Então, vou achar aqui o meu primeiro dia. Ao término do primeiro dia, eu tinha então 15.000 bactérias. Logo, ao final do segundo dia, eu tive 22.500. Por quê? Eu peguei o A1, tá? É o A1, na verdade. Aqui é o A1. O A1 que nós encontramos é 15.000, então, ou seja, no segundo dia, a cultura iniciou com 15.000 e terminou com 22.500 bactérias, tá? Então, aqui nós terminamos com 22.500 bactérias. Foi exatamente a pergunta. Qual o número de bactérias que havia no final do segundo dia? Então, no final do segundo dia, havia, então, 22.500 bactérias, tá bom? Então, vamos tomar um certo cuidado, porque aqui é um pouquinho de interpretação envolvendo esse conceito aí de cultura de bactérias, que é muito comum cair em vestibular, em provas, tá? Bom, a condição de existência da PG é com relação à razão, tá, pessoal? Então, se você pegar aqui, ó, o segundo termo dividido pelo primeiro, vai dar um valor de uma constante, lembra? Aquela primeira definição. E se você pegar o A3 dividido por A2, ou seja, você está fazendo um padrão aqui, ó, você está pegando o elemento da frente dividindo pelo anterior. Então, é o 2 dividido por 1, é o 3 dividido por 2. Se você fosse fazer aqui o A4 dividido por A3, e eles têm que resultar uma constante. Essa constante é a razão que, se algo der diferente aqui, então não é uma PG, tá? Então, isso aqui deve acontecer para você verificar se de fato é uma PG. Bom, algumas propriedades acerca da PG, tá? Vamos lá. Bom, então a primeira propriedade que nós temos aqui, ó,
você tem 3 elementos consecutivos, tá? 3 termos consecutivos. O que diz os termos quando você tem 3 termos consecutivos de uma PG? Que o elemento central ele é a média geométrica entre o antecessor e o seu sucessor. Então aqui, ó, como ele está sinalizando para a gente? B quadrado igual a vezes C, o A e o C são os extremos. Então esse B aqui é a média aritmética, perdão. Então esse B aqui é a média geométrica de A e C, que nada mais é do que, se você passar o quadrado para lá, B é igual a raiz quadrada de A vezes o C. Então isso aqui é a média geométrica, tá? Então quando você tem 3 termos consecutivos de uma PG, essa verdade aqui vai acontecer, tá bom? Uma outra propriedade que nós temos aparecendo aqui é: você tem uma PG de n termos, tá? O produto dos termos dos extremos é igual ao produto dos termos equidistantes dos extremos, tá? Então o que ele quer dizer com isso? Olha lá. Quem são os extremos? A1 vezes a n vai ser igual ao produto daqueles que estão equidistantes, ó. O A2 vezes a n menos 1, o A3 vezes a n menos 2, e assim por diante. Então, se você multiplicar os extremos, ele é igual a qualquer outro produto dos elementos que estejam equidistantes desses extremos. Então, essas multiplicações aqui, ó, vão ter o mesmo resultado, tá bom? Então, essa é uma propriedade também da PG. Observação: numa PG com um número ímpar de termos, o termo médio é a média geométrica dos termos dos extremos, tá? Nesse caso aqui, ele está falando de uma PG finita, né, com um número ímpar de termos. Então, você vai ter lá uma PG, sei lá, de 5 termos, por exemplo, tá? Então, essa PG de 5 termos, existe um termo médio, que é o elemento que está central. Então, ele vai ser a média aritmética dos extremos. Então, perceba, ó, o extremo é o A1, que é o primeiro termo, e o AN, que é o último termo. Então, não confundir com aquela relação dos 3 consecutivos. Ó, vou voltar aqui só para a gente entender. Ó. Aqui são 3 termos consecutivos. Acabou. Isso aqui acontece. É a média geométrica de quem está do lado desse termo. Tá? Agora, se você tem uma PG de 5 termos, como eu dei o exemplo, você tem uma PG de 5 termos. Então, vai existir um elemento central, certo? 5 termos. Tem um elemento lá do central, que é o terceiro termo, né? Então, o terceiro termo, ele vai ser a média geométrica dos extremos. É o A1 e o último termo, que é o AN, tá? Então, também é uma observação a ser feita aqui, é uma propriedade da PG. Bom, numa PG genérica, podemos representar os seus termos de alguma maneira para simplificar nossos cálculos. Então, isso aqui vai também ajudar em alguns exercícios, quando ele falar sobre os termos da PG, né? Quando são consecutivos. Então, a gente pode representar, por exemplo, ó, uma PG de 3 termos. Como que você pode escrever? O elemento central você vai chamar de x, certo? Para você encontrar o elemento que está na frente do x, você vai multiplicar pela razão. Então, vai dar x vezes q. Para você descobrir o elemento anterior a esse x, você vai pegar ele e dividir por q, que é a razão. Então, esse elemento que antecede o x é x dividido por q. Muito tranquilo, tá? Então, aqui você tem 3 termos, uma sequência de 3 termos consecutivos, onde você tem o elemento central como x. Quem vem antes? X dividido por q. Quem vem depois? X vezes q. Perfeito? Essa ideia vai seguir para os outros pensamentos, tá?
por exemplo, aqui, ó, de 5 termos. Você continua tendo um elemento central aqui, ó, é o x. Para você descobrir o próximo termo, x vezes q. Para você descobrir o termo anterior, x dividido por q. Perfeito? Agora aqui, ó, de novo, esse termo aqui para você descobrir o próximo. Você não vai multiplicar pela razão? Se você multiplicar pela razão, vai dar o quê? X, que é o quadrado. E desse para esse aqui, o que você vai fazer? Você não vai dividir por quê? Se você dividir por quê, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar x dividido por q na 2. Tá? Então essa é uma forma genérica de você escrever uma sequência de uma PG. E uma PG de 4 termos, analogamente, usando esses pensamentos que nós acabamos de desenvolver, nós podemos escrever desta maneira, tá bom? Então aqui são algumas sugestões de você fazer a escrita dos termos de uma PG genérica, tá? Que isso pode ajudar em alguns cálculos. Nós faremos um exemplo utilizando esse pensamento. Vamos lá. Olha lá o exemplo que eu estava falando para vocês. Você tem a soma de 3 termos de uma progressão geométrica, que é 31. Então, você vai pegar aquela escrita de 3 termos. Somando aqueles termos, vai dar 31. E o produto deles, ó, vai dar 125. Se essa PG é crescente, isso é importante. Qual é a sua razão? Então, vamos lá. Vamos pensar no produto. Se eu multiplicar aquela sequência de 3 termos, tem que dar 125. Olha lá. Peguei o x, x vezes q e x sobre q. Então, essa escrita é a escrita genérica de 3 termos da PG. Multiplicando esses 3 termos, vai dar 125. Bom, multiplicando então x vezes x vezes x, x na 3. O q está multiplicando, porém ele está dividindo, então você simplificou. Sobrou só o x na 3. Deu 125, então você achou x. Perfeito? Mas não é isso que me interessa. Eu preciso descobrir a razão. Bom, vamos para o segundo pensamento que ele deu para a gente. O segundo pensamento é a soma. Então, se eu fizer a soma desses termos, olha lá. Somando os 3 termos, tem que dar 31. Só que eu não já achei o x. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 5. No lugar do x, ponho o 5. E assim por diante. Ok? Resolvendo então, chegamos nessa ideia aqui, ó, 5 sobre q mais 5q. Vamos fazer a voltinha, né? Q vezes 5q, 5q ao quadrado, mais 5, conserva quem está embaixo. E aqui é o processo de multiplicar cruzado. Multiplicando um cruzado, nós vamos chegar na equação do segundo grau. Então aqui você vai aplicar a fórmula de Bhaskara, some produto, o que você achar mais conveniente para descobrir Q1 e Q2. Então, ó, nós achamos esses dois valores igual a 5 e igual a 1/5. Perceba que tem essa opção como solução aqui, ó. Só que não é a nossa resposta. Por que não é a nossa resposta? Porque ele está dizendo que a PG ela é crescente. Se ela é crescente, não pode ser igual a 1/5. Lembra? Lá na classificação de PG. Então, para ser crescente, a razão tem que ser maior que 1. Se ela tem que ser maior que 1, então a nossa solução é igual a 5. Perfeito? Bom, agora nós vamos falar sobre a soma dos n termos de uma PG, tá? E a gente vai usar a nomenclatura que é SN. Então, lá na PA também tínhamos a soma da PA, né, de elementos da PA. A PG também a gente tem uma formulinha, onde a gente vai calcular a soma dos n termos de uma PA. Então, nós temos os elementos aqui, ó. Então, a soma da PG de n elementos vai ser o primeiro termo, vezes a razão elevada a n. Tomar cuidado que não é n menos 1, é razão elevada a n, depois menos 1. Tudo isso dividido por q menos 1, tá? Então essa é a formulinha da soma dos termos de uma PG, ok?
Então vamos pensar aqui no exemplo agora. Ó. Determine a soma dos 6 primeiros termos de uma PG, sabendo que o segundo termo vale 2 e o quinto termo é igual a 16. Então, olha lá. Eu só tenho um segundo termo e tenho um quinto termo. Nós acabamos de ver na formulinha que eu preciso do primeiro termo e eu preciso da razão. Então, eu preciso achar esses valores. Como que nós vamos fazer isso? Então, utilizando de novo a formulinha do termo geral da PG, vamos pegar o elemento que nós conhecemos, que no caso é o A5 e o A2. Então, eu vou descobrir aqui quem? A razão. Então, substituindo A5 por 16, o A2 por 2, que é o que ele me deu aqui, ó. O segundo termo é 2, o quinto termo é 16, tá? Então, isolando o Q, eu tenho Q igual a 2. Então, nós já achamos a razão. Então, só nos falta achar o A1. Então, o A1, basta pegar o segundo elemento e dividir pela razão, tá? Não precisa fazer de novo o termo geral. Então, se eu pegar o A2 e dividir pela razão, eu tenho um A1. Então, 2 dividido por 2 igual a 1. Então, eu já tenho o primeiro termo. Agora sim, jogando a formulinha da soma, basta você substituir. Como ele quer a soma dos 6 primeiros termos dessa PG, então meu N é 6. Então, o A1 é 1, a razão é 2, substituindo as nossas variáveis e apenas fazendo matemática básica, tá? 64 menos 1, 63. Então, a soma dos 6 primeiros termos dessa PG vai ser 63. Tudo bem? Então, tomar cuidado que nem sempre você vai ter todas as informações. É necessário você fazer outros procedimentos para chegar no resultado da soma. Bom, existe também uma outra formulinha da PG, que é a soma dos infinitos termos da PG. Uma PG é convergente quando, ao calcularmos cada novo termo dessa progressão, cada vez mais ela se aproxima do zero. Então, nós temos aqui o exemplo de uma PG onde o primeiro elemento é 4 e a razão é meio. Então, ó, ela vai diminuindo e se aproximando do zero. Isso é uma PG convergente. Então, existe essa soma dos infinitos termos dessa PG, é claro, sendo convergente. Então, a formulinha é muito simples. Você vai pegar o primeiro termo e dividir por 1 menos Q. Só isso. Aqui agora eu vou aproveitar e falar para vocês sobre interpolação, tanto geométrica como aritmética. Interpolar quer dizer você determinar, interpolar quer dizer você inserir, colocar, você preencher um determinado espaço, tá? Então, para você interpolar meios geométricos ou meios aritméticos, basta você descobrir a razão dessa progressão. Então, nós vamos fazer um exemplo aqui, interpolar 4 meios aritméticos, mas a ideia também serve para geométrica, tá? Então, ele te deu o primeiro termo, que é 3, e o último termo, que é 28. Então, você vai colocar 4 termos entre esses dois números, tá? Então, eu preciso achar esses 4 termos. Como que eu faço isso? Primeiro, encontrando a razão. Como é meios aritméticos, então nós vamos utilizar o termo geral da PA, tá? Então, você tem o sexto termo, só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você tem o primeiro termo. Fazendo a substituição desses valores, você consegue achar a razão. Pronto. Depois que você achou a razão, como é meios aritméticos, você vem somando 5, somando 5, somando 5. Se fosse meios geométricos, você ia utilizar a formulinha geral da PG, ia achar a razão, e aí você ia multiplicar, 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 multiplicar. Então o procedimento é o mesmo. Eu estou fazendo um exemplo de aritméticos, mas funciona para geométrico porque é o mesmo passo, tá? Então como que vai ficar aqui, ó lá? 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. Mais 5, 18. Mais 5, 23. Mais 5, 28. Então, isso aqui é interpolar meios geométricos. Então, você está preenchendo, você está colocando, inserindo dados, elementos entre os extremos. Então, essa aula fica por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.